Nos anos 70 foi fabricado e comercializado esse brinquedo aqui, ó, Polyopticon, né? Esse brinquedo, ele é um kit de instrumentos óticos. Na verdade, eu acho que ele foi lançado nos anos 60, ou talvez até nos anos 50, não tenho certeza. Eu acho que foi nos anos 60. Bem, então, olha só que legal. Isso aqui é um brinquedo, hein? Então, ele contém diversas lentes. Então, veja aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um tipo uma bucha. Não é lente. Isso aqui também não é lente. Isso aqui, ó. Esse daqui, ó. Essas três aqui de baixo, ó, são lentes. Todos esses aqui pequenininhos são lentes, tá? E aqui são os tubos, né? Tem diversos tubos onde você monta as lentes nesses tubos aí. Esses tubos, além de você montar as lentes neles, alguns você vai usar como suporte, tá? Esse daqui é só uma peça para dar acabamento. Isso aqui é uma peça intermediária, um suporte. Isso aqui você vai acoplar, também vai rosquear lentes neles. Esse daqui são redutores, eles não têm lentes. Então, ó, esses dois aqui não tem lente. E esses dois aqui, ó, não tem lente, tá? E essas aqui todas têm lente. Essas pequenininhas aqui todas têm lente. Esse aqui é uma basinha para que você monta um microscópio, né? Esse daqui, ó, é um suporte que ele serve, tem duas finalidades. Um, ele vai servir para montar um binóculo e o outro para montar um microscópio. Essa aqui também é uma base, é a peça maior do kit, onde você monta o microscópio e você monta também, ele serve para várias coisas, para você montar o telescópio e para você montar o periscópio. Isso aqui é um acessório para montar o telescópio. Isso daqui é um prisma para você montar o periscópio, né? Na verdade é uma diagonal, tá? Isso aqui é um cotovelo que também tem um espelho dentro, né? Esses dois aqui tem um espelhinho dentro, tá? Para montar também o periscópio. Esse aqui é um prisma reinversor, ele vai desinverter a imagem, porque em algumas situações a imagem vai ficar de ponta cabeça, aí ele endireita a imagem, tá? Isso aqui ele é um suporte para você montar as lupas, a lupa, são diversos tipos de lupa. Então, esse kit aqui você vai montar 40 instrumentos ópticos diferentes. 40 que eu digo é assim, você vai montar lunetinhas, né, telescópios com diversos aumentos e microscópios com diversos aumentos, tá? Muito legal, e eu me surpreendi com a qualidade das imagens e com a potência, principalmente com a potência, porque eu achava que por ser um brinquedo, eu pensei assim, isso aí deve dar uns 2, 3 vezes de aumento, né? No máximo 5 vezes, né? Mas não. Eles dão um aumento bem grande mesmo. Eu fiquei boquiaberto. Depois eu vou ver se eu consigo filmar, né? Essas peças aqui, ó, são duas peças iguais, tá vendo? Ó? É um redutorzinho. Só que esse daqui, ó, uma delas, ele tá quebradinho, ó. Acho que é esse daqui, ó, que tá quebradinho, ó. Tá vendo? Ele tá quebradinho aqui, ó. Então, só que aqui é fácil de
Ele rosqueia normalmente, dá para montar tranquilamente, tá? E eu vou mostrar para vocês depois, né? Depois você consegue rosquear tranquilamente, só que ele vai ficar um buraquinho onde vai entrar a luz. Mas isso aqui é fácil de resolver. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, pessoal, acompanhe aí a continuação do vídeo. Olha aí, pessoal. Então, quando a gente rosqueia, ó, tá vendo? Dá para rosquear bonitinho, tranquilamente, ó. Aquela pecinha quebrada, ó. Só que o que acontece, ó? Ele fica uma frestinha lá, por onde entra a luz. Aí isso não é legal. Dá até para você ver, tranquilo, dá para ver, mas essa luzinha que entra por essa janelinha aqui, ó, ele atrapalha. Mas isso é fácil de resolver. E eu vou resolver simplesmente usando essa fita isolante aqui, ó, tá? Na sequência eu vou colar e cortar aqui, colar para mostrar para vocês. E na sequência eu vou montar alguns instrumentos óticos aqui para vocês verem como fica. Então é muito legal mesmo. Quem bolou isso aqui realmente é sensacional, né? Brinquedo modular, onde cada peça dele tem múltiplas utilidades. Então você usa uma lente várias vezes para vários instrumentos. Você usa esses tubos aqui para vários instrumentos, tanto como suporte como para lente. Você usa essa base aqui, você usa também para vários instrumentos. Isso aqui você tem duas utilidades para ele. Muito bacana mesmo, tá? Então acompanhe aí. Então, pessoal, olha aí, ó. Eu colei já a fitinha isolante aqui, ó. Ficou tão bom que quase não dá para perceber que tem uma fitinha isolante. Tá dando para ver aí, pessoal? Tô aproximando o máximo que eu posso. Mas olha, resolveu o problema, tá vendo? Ó? Tá vendo lá um amassadinho lá? É onde tá a fita isolante, ó. Não tá fita isolante, quase não dá para perceber. Mas tem. Eu resolvi aqui, não vai mais entrar luz, tá? Então, eu quero aproveitar a sequência dessa filmagem para mostrar esse aqui, essa lupa. Isso aqui é um suporte para você montar umas lupinhas, né? Então, esse aqui é o mais sem graça desse kit. Você pega essas lentes aqui, ó, dá para essas, eu acho que é a 2, a 1, a 2 e a 3, né? Então você rosqueia elas aqui, ó. Tem umas que você só rosqueia de um lado só, tem uma que você precisa rosquear dos dois lados, duas lentes, né? Ele dá diversos aumentos, tá? Dos instrumentos, esse é o que eu achei mais assim sem graça, porém ele é melhor. Eu percebi que ele é melhor que essa lupa aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa aqui, ó. E essa aqui não sei, é terrível, gente. Eu tenho problema de vista para enxergar, para ler. Mas ele não é legal. Eu achei mais legal. Ele tem um campo pequeno, né? Mas eu achei esse aqui com certeza dá mais aumento que aquele lá, tá? Dá para montar, dá para fazer 3 tipos de aumento, 3 tipos de lupa, tá? E agora, na sequência, eu vou montar alguns instrumentos ópticos aí, para exemplificar. Olha aí, pessoal, montei o binóculo. É um instrumento que dá para montar com esse kit, né? Então ele está usando esse suporte aqui. Esse suporte tem múltiplas utilidades. Um é para fazer esse binóculo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o primeiro exemplo de possibilidade desse kit. O problema desse binóculo é que esse suporte ele é rígido. Então o problema é da distância interpupilar, ou seja, a distância entre os dois olhos. Então para algumas pessoas vai servir quando esse olho
ele for exatamente, a distância foi exatamente igual desse binóculo. Mas para quem tem a distância um pouco mais afastada, um pouco menor, ele não vai conseguir ver ao mesmo tempo pelas duas lunetinhas, tá? Mas de qualquer maneira, tá aí, ó. Né? Ele é rígido, esse suporte é rígido, então não tem. O binóculo que você compra, né? Quando você compra um binóculo na loja, né? Ele tem a regulagem de distância, porque ele é articulado aqui no meio, então você consegue, qualquer pessoa consegue olhar, porque é só você dar uma dobradinha e você ajusta a distância entre os olhos. Esse aqui, como é rígido, não dá. Porém, como é que você brinca com esse instrumento? Você tira, você usa como luneta, você usa só um deles, tá? Você usa só num dos olhos. Então, dá para brincar assim, você monta só uma lunetinha e começa a observar, tá? Ó, pessoal, uma configuração que eu montei aqui de microscópio. Eu vou tentar filmar, vou observar aqui a superfície dessa chave de boca, tá vendo? Então eu vou tentar observar a superfície, porque a gente vendo bem de pertinho, ela é meio rugosa, né? Então vou tentar observar isso aqui, se não me engano, acho que é de alumínio ou ferro fundido, uma coisa assim, né? Não, acho que alumínio não é, deve ser ferro fundido. Aí eu vou tentar observar essa superfície aqui, e aí eu vi que a configuração é essa daqui, ó. No manual tem a sequência como que monta. Aí eu vou tirar essa mesinha aqui, ó, não vou precisar, eu vou pegar essa chave e vou colocar direto aqui, ó. Tá vendo? Então percebam que para fazer essa observação eu não preciso de luz do sol, não preciso de muita claridade, eu preciso ter claridade sim, mas eu não preciso ter luz do sol, eu não preciso ter aquela diagonal, a luz batendo nela, porque eu vou fazer uma observação superficial. E eu queria fazer abrir um parênteses aqui para dizer que essa peça aqui, ó, tá vendo? Eu estou tirando ela aqui, ó. Essa peça são duas, na verdade, ó. Tá rosqueado aqui uma lente nesse anel aqui, ó. Esse anel, ele aqui, ó, ele é só encaixado, ó. Tá vendo? Então, eu achei meio esquisito, mas é assim mesmo, viu? Ele foi projetado desse jeito, ó. Então, eu vou tentar filmar bem de pertinho lá, tá vendo? Por dentro tem uns calombinhos ali, ó, umas lombadinhas a cada 90 graus. Tá vendo? A cada 90 graus tem um calombinho lá. Então, esse calombinho serve para dar pressão aqui, ó, para entrar bem justinho. Então, ele fica só encaixado aqui, não dá para rosquear. Então, dá um certo medo dessa peça cair, tá vendo? Aí, inclusive, eu, por minha conta, eu fixei aqui eu peguei aquela fita isolante, eu cortei uns pedacinhos de fita isolante e eu colei aqui, ó, fixei uns 4 pedacinhos de fita isolante até para dar um pouquinho mais de firmeza para essa peça aqui, para garantir que ela não vai cair, mas ela somente é encaixada aqui. E inclusive não tem como ser diferente pelo seguinte: essa peça aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui, ó. Então, aqui, ó, ele teria que fazer uma rosca aqui, uma outra rosca aqui. Essa peça ia ficar feia, tá vendo? Porque aqui embaixo, ó, ela já tem uma lente. Tá vendo? Então, aqui já tá rosqueado uma lente. Então, tem uma lente aqui e tem a lente aqui, fora essas outras aqui em cima, tá vendo? Ó? Para dar o aumento. Então, não teve como ele fazer diferente. Ele fez esse sistema dessas lombadinhas aqui para dar pressão aqui. Então é só encaixado mesmo, não é defeito. Inclusive eu tenho outro brinquedo Polyopticon igualzinho a esse, né? Você vê? Eu gostei tanto que eu comprei, eu tenho 2. E o outro é desse jeito também, entendeu? Então ele é assim mesmo, não é defeito,
Ele é o conceito, né? O conceito de encaixe mesmo. Então vamos ver a sequência aí, como ficou a superfície da chave de boca. Ó pessoal, tô filmando com a mão, ó, tô segurando com a mão, tá ruim de filmar. Mas tá dando para ver lá a textura da chave de boca, a superfície metálica, tá vendo a gravação BR, que é a marca da chave, Brasforte. Então é isso pessoal, muito legal esse microscópio aqui. Então pessoal, essa aqui ó, é uma das configurações de um dos microscópios que é possível você montar com esse kit, tá? É possível várias configurações, vários aumentos. Esse daqui ele está montado para um microscópio com 25 vezes de aumento. Aí aqui ó, nessa coluna, se você precisar, aliás, dependendo da situação você vai precisar, você pode acrescentar mais esse tubo aqui em cima para ele ficar mais alto, né? Aí vai da necessidade. E aqui pessoal, eu vou tentar filmar, eu já observei, a imagem é muito boa. Eu tenho aqui ó, uma caixa de lâminas preparadas. Eu selecionei essa aqui ó, tá vendo? Isso aqui é uma lâmina preparada de um pedacinho de intestino, tá vendo a coisinha vermelha lá, a imagem avermelhada? É um pedaço de intestino. Então eu vou tentar filmar, porém é dificílimo pessoal, para mim é muito difícil. Eu tenho suporte tudo para colocar a câmera, mas obter o foco tudo é difícil, mas eu vou fazer uma tentativa. Bom, aí a ideia desse microscópio, você tem esse espelho, né, embaixo, ele vai receber a luz do sol, a luz do sol vai refletir para cima, aí você vai poder ver a imagem. Mas eu percebi que a luz do sol não é legal, ela é muito forte, ela vai prejudicar a qualidade da imagem, né? E fora que, por exemplo, quando não tem sol, você não consegue brincar com esse microscópio. Você não tá nublado ou de noite, não tem nenhum tipo de fonte de luz, você não observa nada. Aí, qual que é a ideia, né? A dica: usa uma lanterna. Então, eu já tinha essa lanterna aqui que eu comprei na internet. Então, isso aqui é melhor do que a luz do sol, ó. Eu vou acender ela aqui, ó. Tá vendo? Porém, eu verifiquei que mesmo aí você coloca a lanterna aqui na frente do espelho, tá? Essa lanterna dá certinho. Aí essa luz aqui, você pode fazer observações à noite, tá? Porém, eu observei que mesmo essa luz aqui da lanterna, ela é muito forte, tá? O ideal seria se existisse uma lanterna e você pudesse regular a potência dessa luz aqui, né? Mas eu acho que não tem. Porque na microscopia, pessoal, a luz é importantíssima para você ter qualidade na imagem. Então, quando você compra um microscópio profissional, ele já tem uma fonte de luz com regulagem de potência, ele tem um diafragma embaixo que abre e fecha e você regula a quantidade de luz, então é importantíssimo. Mas para esse brinquedo, essa lanterna serve. Aí, como eu vi que a luz também era muito forte, o que eu fiz? Eu cortei um pedacinho de plástico azul que vai funcionar como filtro. Aí eu pego e peguei um durex, uma fita adesiva, e eu colei aqui na frente. Então, o que vai acontecer? Essa luz vai para lá filtrada, ela vai com filtro azul. O filtro azul é o melhor filtro para você colocar em microscópio, para você obter uma luz uniforme e sem ela estar muito forte. Então, pessoal, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: depois que você monta o microscópio aqui, o tubo aqui, né? O ideal é o que? Né? Você regula, você vai colocar o objeto a ser observado aqui, certo?
Depois você vai regular a altura que vai ficar esse tubo. Então você afrouxa aqui esse parafuso e coloca na altura onde você vai observando aqui e vai tentando obter o melhor foco, a melhor posição possível, né? O melhor foco possível. Aí você dá uma apertada aqui. Quando você vê que precisa dar um ajustezinho no foco, que ele ainda está embaçado, você não precisa ficar desapertando aqui, porque aí você tem que segurar aqui, ó, você tem que segurar essa peça para ela não cair, porque você afrouxou. Você tem que segurar ao mesmo tempo para não cair aqui, na coluna, e ao mesmo tempo para não cair aqui. Você tem que segurar duas peças para não cair. Então, isso não é necessário, essa preocupação. Você simplesmente aperta e fica definitivamente apertado aqui. Quando precisar uma regulagem de foco, como é que você faz? Você vai aqui, aqui em cima, ó. Então, ela tem uma peça intermediária com rosca, ó. Então, está embaçado, você regula aqui, ó. E aí, quando você vai para mostrar para um coleguinha, às vezes o foco do olho dele é diferente do seu. Aí que ele vai e regula aqui o olho dele, tá? Então, é isso que eu quase ia esquecendo de falar. Então, porque é muito desconfortável você ficar regulando aqui toda hora, desapertando e apertando aqui, tá? É muito trabalhoso. Então, o ideal é fixar aqui, não mexe mais, e aí você regula o foco aqui. Então, vamos tentar ver aquele intestino lá. Bem difícil de filmar, viu, pessoal? Eu vou falar agora da montagem do telescópio. E olha só, montei aqui uma estrutura básica, né? Aqui essa coluna você pode aumentar, colocar mais tubos para ele ficar mais alto, né? A ideia desse conjuntinho aqui é você pegar, depois que montar, né? Colocar ele em cima de uma mesa, né? Pega uma mesa com uma cadeira e aí você fica observando confortavelmente. E olha só, pessoal, eu falei que esse suporte aqui, que é aquela abraçadeira, vocês lembram, né? Aí tem esse parafusinho. Então, no começo do vídeo, eu montei lá um binóculo, um binoclinho, né? E eu falei que ele serve para fazer o binóculo e como suporte para o microscópio, né? Que eu até já mostrei, né? Mas além desses dois, ele é uma peça importante para o telescópio, né? Então, faltou falar isso. E olha que sacada genial, ó. Ele, ao mesmo tempo que serve para montar o binóculo e o microscópio, o cara que projetou esse brinquedo, ó, o que ele fez para aproveitar para fazer o telescópio? Ó. Então, por dentro, aqui no miolo dele, ó, tá vendo? Aqui é as duas braçadeirinhas, tá vendo? E aqui é o parafuso que aperta as duas peças, né? Então, ele simplesmente fez uma cavidade aqui, uma concavidade aqui. Ele tem exatamente o raio, tá vendo? O raio dessa esfera aqui. Tá vendo? Então, ele vai ficar aqui, aperta aqui. Aí, você aperta a outra braçadeirinha, o outro lado aqui, né? Depois fixa. E aí você tem condição de regular de tudo quanto é jeito, pelo fato de ser esférico. Tá vendo? Ele tem exatamente o rainho aqui. Então olha que eu achei genial essa ideia. Ele aproveitou uma peça que tinha duas utilidades já para ter mais essa utilidade. Então esse bujãozinho aqui, essa tampa, eu falei que era só estético, né? Mas eu me enganei, ó, tá vendo? Ele tem uma rosca aqui no meio, onde você fixa essa esfera, você rosqueia essa esfera, que aí por sua vez vai suportar essa braçadeira, que por sua vez aqui vai o telescópio, tá? Eu vou montar ele aqui, depois vocês vão ver na sequência como é que fica. Então, pessoal, olha aí, ó. Tá montadinho aí o telescópio.
Então veja só a liberdade de movimento que é possível ter, ó. Tá vendo? O ângulo, você pode até deixar aí, observar nos zênite, só que aí fica ruim porque você não consegue abaixar a cabeça, encaixar teu olho aqui para você poder ver no zênite, né? Aí teria que dar um outro jeito, né? Mas, ou melhor, você poderia tentar aumentar a altura, né? Colocar mais tubos aqui, eu acho que aí dá. Porque realmente, ó, eu até esqueci, podia ter colocado mais tubos aqui, ele fica mais alto, dá para você colocar a cabeça aqui embaixo. Porque na astronomia, na observação de céu profundo, certamente vai ter ocasiões em que você vai precisar observar no zênite, né, que é no ponto mais alto do céu. E aqui ele deixa no horizonte, na horizontal, né? E aqui você consegue ter um movimento equatorial, né? Azimutal, né? Tá vendo? Você pode tanto movimentar aqui na articulação, como usar a própria rosca para fazer o movimento, a rosca do parafuso, né? Aqui está movimentando até pela rosca do parafuso. Você pode ir para qualquer lado. Vocês lembram que eu falei de pegar esse telescópio, depois que estiver montado, e colocar em cima de uma mesa? Então, esse tipo de mesa aqui, essa mesinha aqui é uma mesa típica de bar, né? Então eu comprei já faz tempo, porque eu tinha um telescópio pequeno e eu preferia colocar em cima de uma mesa, apesar que eu tinha o tripé, mas era mais confortável. Então era essa a ideia. Mas aí eu descobri uma coisa, né? Já faz tempo eu comprei esse tripé fotográfico aqui, tá vendo? Então, é de alumínio, né? E ele serve para alguns tipos de telescópio, telescópios pequenos, né? De diâmetro pequeno, tubo curto. Se você fizer uma adaptação aqui, ó, dá para você usar esse tripé também. E aí, eu também comprei, já faz tempo, esse adaptador para câmera, né? Para filmadora. Então, como eu tenho vários telescópios e microscópios, quando eu quero fazer uma filmagem ou bater uma foto, eu uso, de vez em quando eu uso esse adaptador aqui. Então, qual que é a sacada que eu tive, né? Eu falei, será que não dá certo eu pegar e montar esse telescópio, né? Esse conjuntinho aqui, essa luneta, nesse tripé aqui? Então eu vou fazer esse teste, né, para ver o que dá. Então veja bem, ó, eu vou tirar aqui desse tripé, tem essa pecinha aqui, né, essa gavetinha. Ele tá vendo, ó? Ele tem aqui um rabo de andorinha que encaixa aqui. Aí você trava aqui, tá vendo? E ele tem essa rosca. Essa rosca é padrão, porque é a mesma rosca que tem nas câmeras fotográficas e nas filmadoras. E esse adaptador, ele tem também a rosca fêmea aqui, ó. Tá vendo? Então a minha ideia é fixar aqui, né? Depois eu fixo esse conjuntinho no tripé aqui. E depois eu coloco esse telescópio aqui. Né? Vamos ver o que dá. Olha aí, pessoal. Ficou simplesmente sensacional. Olha que sacada. Eu usei umas tralhas que eu tinha aqui, né? E eu consegui adaptar uma montagem para esse telescópio, para essa luneta. Olha só. Então, esse tripé eu consigo regular o ângulo aqui, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó.
Vocês estão vendo aqui, ó, subindo e descendo. Eu consigo regular a equatorial aqui também, tá vendo? É que eu preciso dar uma lubrificada porque está muito duro. Eu comprei ele novo e quase não usei também, né? E aqui ele tem essa manivela aqui, ó, onde eu consigo subir esse telescópio na altura que eu quiser, ó, tá vendo? Além dessa regulagem de altura, eu posso também aumentar um pouquinho mais aqui no próprio tripé, porque aqui eu deixei só para fazer essa filmagem, né? Então isso aqui, esse tripé de alumínio é muito leve, então quando vocês tiverem que, se por um acaso for num sítio, numa chácara, num lugar escuro, que quiser observar a Lua e alguns planetas, né? Fica fácil você levar essa luneta e montar. Levar isso aqui, você pode até levar montado, então monta na hora ali, né? Vocês viram, né? É muito simples. Então olha que legal essa opção de montar a luneta num tripé fotográfico. Eu acabei esquecendo de falar, essa luneta aqui, ó, ela, pelo que eu li no manual, ela é a luneta de maior aumento que você pode montar. Ela dá um aumento de 22 vezes. Então você pode ver aqui que ele tem 1, 2, 3, 4 tubos. Mas você vai poder ver na tabela ali que dá para montar a luneta com 2 tubos apenas, né? Ou com 3. Então o de maior aumento é esse daqui que tem 4 tubos, né? Então aqui tem lente aqui. Aqui aqui, se não me falha a memória, tem 3. Acho que tem 3 lentes aqui, ó. Não, minto, 2. Aqui tem 2 e aqui uma. Então dá 22 vezes. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que esse brinquedo, ele é um brinquedo totalmente nacional. Ele foi inteirinho fabricado no Brasil durante os anos 60, 70 e 80. E o fabricante, que tem a foto aqui na contracapa do manual, é a DF Vasconcelos. É uma fabricante conceituada de instrumentos ópticos, que até hoje tem a fábrica no Rio de Janeiro, mas atualmente ela não está mais fabricando o Polyopticon, esse brinquedo aqui, né? Ela parou nos anos 90. Então quem quiser comprar, vai ter que comprar usado. E atualmente a DF Vasconcelos está atuando na área de instrumentos ópticos com aplicações médicas. Microscópios para cirurgia, esse tipo de coisa. Por um tempo ela fabricou microscópios profissionais para laboratório, para universidades, mas me parece que ela também parou com isso daí. E a outra coisa que eu queria destacar nesse brinquedo é o conceito de multiplicidade, né, de usos para os componentes desse brinquedo, né? Então você veja, os tubos, eles servem, além de servir para montar as lentes, eles são suportes, né, para o microscópio, para o telescópio. Essa braçadeira que serve para 3 instrumentos diferentes. A base também tem múltiplas utilidades. Então a criança, além de aprender a manipular instrumentos ópticos científicos, como microscópio, telescópio, periscópio, ela aprende esse conceito de múltipla utilidade, né? Eu acho bastante legal isso. Então, pessoal, abraço a todos.